Eu sou pastor há 40 anos. Vai fazer agora, nesse mês de janeiro, 42 anos que eu ministro a palavra de Deus, e entre um obreiro leigo e um pastor ordenado, 42 anos tenho pregado a palavra de Deus e passado, obviamente, por essa experiência de pregar em cultos que termina um ano e inicia o outro ano, e geralmente as mensagens que eu já ouvi e as mensagens que também acabei por pregar, algumas delas, têm uma função de encorajamento. E nesse ano eu, orando a Deus, pedi a Deus para que fôssemos o mais biblicocêntricos possível na pregação desse primeiro culto que abre os serviços cristãos dessa comunidade para o ano de 2023. E ser o mais bíblico possível foi o meu grande, digamos, o grande mote que norteou o meu coração na preparação desse sermão. Eu gostaria de levar os irmãos a pensar comigo sobre a importância de esquecer para avançar. Eu aprendi muito essa semana lendo artigos que trata sobre a importância de nós termos uma memória mais seletiva, uma memória em que nós possamos focar, e especialmente alguns artigos médicos que mostravam que a saúde, inclusive a saúde mental, passa pela habilidade de se esquecer de algumas das mais dolorosas experiências que nós temos na vida. Eu não sei se você já ouviu o testemunho de alguém que passou por um trauma muito grande, foi vítima de um acidente enorme, e quando você vai interrogar aquela pessoa que sobreviveu àquele acidente e aquele período de tensão máxima, quando você vai perguntar como é que foi, ele diz: eu não me lembro. Parece-me que nós somos dotados de um disjuntor que, sob profundo sofrimento ou sobre profunda tensão, ele desarma naturalmente, protegendo-nos das lembranças dolorosas, das lembranças mais angustiosas da vida. Mas eu gostaria de começar falando que eu e você, eu não me excluo do contexto, e a maior parte de nós aqui adoraria dizer ou pensar na vida como se ela pudesse ser comparada a um parque de diversão ou a um desses resorts luxuosos, para onde se vai gente que tem uma condição financeira privilegiada para passar férias. Geralmente, os que não têm essas condições passam férias em casa mesmo, e às vezes até trabalhando mais do que se estivesse em suas atividades. Mas eu adoraria pensar na vida comparando a um parque de diversão ou a um desses resorts, mas não. A vida não, essa não é a melhor metáfora, essa não é a melhor linha de comparação. A vida não é um parque de diversão e não é um hotel 5 estrelas onde possamos descansar de nossas labutas. Na verdade,
A vida seria maravilhosa se pudéssemos compará-la a um desses universos imaginários, indolor. Mas logo cedo, assim que tomamos consciência de quem somos, nós temos talvez lembranças muito dolorosas da infância, das dificuldades com que você nasceu e processou o seu crescimento, dificuldades enormes na vida, e você pode dizer: a vida também foi muito difícil para mim, pastor. Acho que a vida tem um quê de dificuldade para toda a gente. Não é só para mim, não é só para você, não é só para a pessoa que está do lado. A vida tem um quê de dificuldade e é por isso que nós somos, ou essa é uma das razões pela qual eu me converti. É porque eu entendi que eu não consigo lidar sozinho com as questões do dia a dia. Eu preciso de uma ajuda, de uma mão celestial, de uma mão divina me orientando, me conduzindo e me ajudando a vencer os dramas da vida. Caso contrário, meus queridos irmãos, eu, você, cada um de nós já teríamos sido destruídos. Eu gostaria de, nessa noite, ler o primeiro texto com vocês na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, onde Paulo ele define mais ou menos a vida cristã, e essa é a melhor comparação que eu encontrei nas Escrituras Sagradas. Carta de Paulo a Timóteo, está lá no Novo Testamento, na segunda parte da sua Bíblia, capítulo 4, versículos 7 e 8, onde ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida, a sua vinda. Ele compara aqui, pelo menos a vida cristã, pelo menos a experiência de vida de todos os santos, de todos os salvos, a um combate, a uma guerra. E uma guerra é travada e é composta de diversas batalhas. E ele diz que esse combate cristão, essa guerra cristã, é um bom combate. E vai nos dizer: combati o bom combate. Vai dizer também que dentro desse contexto há uma carreira a ser concluída. Há uma carreira, como se nós estivéssemos engajados num exército, e nesse exército nós usufruíssemos de algumas promoções e patentes à medida que o tempo vai passando. Há uma carreira a ser composta, há um início e um fim, há uma missão que nós todos precisamos aprender a contemplar e a também, meus irmãos, nos vermos digamos, dotados pela graça de Deus para cumpri-la. E do início ao fim, esse combate, essa carreira, ela é feita em nome da fé,
e nós precisamos ser encontrados, apesar da intensidade das batalhas, apesar da intensidade das lutas e das dificuldades, nós precisamos ser encontrados com fé no coração. Portanto, Paulo comparou a vida a uma missão militar. Dentro da missão, ele a comparou a uma carreira que não se abandona, que se conclui guardando a fé, mesmo diante dos múltiplos ataques sofridos ao longo da caminhada. Assim é a vida, um combate diário, onde nós temos uma missão dentro desse combate, desde o início até o último suspiro, e nós precisamos viver cada dia tendo uma fé renovada no nosso coração. A finalização de tudo isso, ele descreve agora no verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, a finalização de tudo será na glória eterna, onde nós receberemos a coroa da justiça. Nessa marcha combatente, em busca do prêmio final, nós atravessamos momentos muito tensos e outros menos tensos, sem abandonar o apertado caminho que nos conduz à salvação em Cristo Jesus. Mas ninguém pode fechar os olhos para as dificuldades, as lutas, os atropelos pelos quais todos nós vivemos na vida. Um combate não é algo simples, um combate não é algo qualquer, um combate é algo pelo qual passamos, e muitas das vezes nós intensamente vivemos a dor dessas profundas e contínuas batalhas na vida. Mas a ideia aqui é como se sair bem nesse combate da vida, enquanto cristãos que somos, como nós podemos nos sair bem, como nós podemos, na verdade, combater da forma correta, chegarmos ao fim, completando a nossa carreira, não deixando para trás nada por ser feito. Como nós podemos passar por esses momentos, uns mais tensos, outros menos tensos, e chegar no fim e receber a coroa da glória. Mais uma vez, fazendo uso das palavras do apóstolo Paulo, gostaria que você lesse comigo Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, quando ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Parece-me que Paulo está aqui nos orientando pela sua própria experiência de vida. Ele está dizendo para nós, testemunhando para nós, que ele vivia a vida assim, esquecendo o dia já vivido, com todas as suas experiências e com todas as suas angústias e com todos os seus percalços, e avançando para o futuro com uma memória mais seletiva, com um cérebro, digamos, mais purificado e um coração também vazio de tudo aquilo que a tensão e as circunstâncias adversas da vida deixam como experiência para todos nós. Na ótica de Paulo, para nós triunfarmos nessa marcha combatente,
nós temos que estar prontos a esquecer para prosseguir. Eu não sei se você, começando nesse primeiro domingo do ano, nesse primeiro dia do ano, pode olhar para o ano de 2022 e imaginar quanta coisa merece ser esquecida, merece ser apagada, para usar aí a linguagem do computador, merece ser deletada da nossa memória, arrancada, dar um delete e dizer, essa experiência eu preciso esquecer. Quantas experiências pelas quais eu já passei, e você também já passou, e outras pelas quais passaremos, que merecerão ser esquecidas, mas nós cometemos o gravíssimo equívoco de mexer nelas e não permitir que isso de fato caia no esquecimento adequado para a gente conseguir prosseguir. E via de regra, nós estamos lá mexendo naquela situação que nós já vivemos e que merece ser esquecida. No entanto, nós ficamos um tanto quanto que paralisados no tempo e na vida, lembrando dessas experiências desastrosas que a gente precisa esquecer. Para o apóstolo Paulo, se nós não formos capazes de esquecer, nós vamos ficar paralisados no decorrer da jornada. E não é só ficar paralisado fisicamente, a gente fica com a vida parada quando a gente não consegue esquecer de experiências que merecem ser, meus irmãos, apagadas da lembrança, apagadas da memória. Nós temos esse problema, nós somos humanos, nós não sofremos de amnésia, e não é isso, na verdade, que o Senhor está tentando nos ensinar na sua palavra. O que Ele está tentando nos ensinar é que nós precisamos ser seletivos do ponto de vista da nossa memória. Tudo aquilo que já passou na sua vida, tudo aquilo pelo qual você já viveu, todas as dores que você já sentiu, todas as angústias que o maltrataram, precisam ser esquecidas. Difícil, né? Mas Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque eu quero também combater o bom combate como ele, eu quero completar a carreira como ele, eu quero guardar a fé e quero receber ao final a coroa da justiça. E há uns segredos nesse caminhar que nós vamos encontrando aqui e ali nos escritos do apóstolo. E um dos segredos que ele nos conta é a sua capacidade de esquecer das coisas ruins. Pedir a Deus mesmo uma graça para passar a borracha, como está sendo a nossa imagem de fundo na medida que passamos os slides para os irmãos. Passar a borracha nessas lembranças dolorosas que nos adoecem, que nos prejudicam a vida. O caminhar na fé exige de nós que nós esqueçamos do que não presta. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos filipenses, e especialmente no que colocar o seu pensamento, ele diz que tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for justo, tudo que for santo, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Em outras palavras, o crente vencedor é aquele que viaja com menos bagagem. E a procura de uma palavra para abençoar você nesse primeiro domingo do ano, eu disse a Deus, eu quero ser o mais bíblico-cêntrico possível na transmissão desse sermão. E linkando
a teologia a essa vida prática, linkando os elementos bíblicos com a vida cotidiana, é sobre isso que Paulo fala, esquecer para poder avançar. Eu faço aqui uma rápida lista de coisas que merecem ser esquecidas. Obviamente que não é uma lista finita, é uma lista, não é uma lista completa, cabem outras coisas aqui, mas você pode ajudar a completar essa lista com as suas próprias conclusões aí sentado, enquanto ouve o sermão. Por exemplo, uma das coisas que eu entendo que são importantes que a gente esqueça, são as quedas e os fracassos que nós todos temos naquilo que fazemos. Eu conheço os irmãos e alguns aqui eu já conheço há muito tempo. Passaram por situações difíceis em diversos cenários da vida, na vida familiar, na vida material, também na vida emocional. Essas quedas e fracassos, esqueça, zere a conta, zere o cronômetro. Eu tentei fazer algo que não deu certo, pastor, e acabei tendo algum prejuízo. Pois é, se você pensar nos prejuízos, você nunca vai ter lucro. Então pense nas suas quedas e nos seus fracassos, pense nas suas experiências de perda. Ano passado, nesses 2 últimos anos, foram muito difíceis nesse campo para a minha vida. Eu perdi primeiro a minha mãe e depois perdi o meu pai. Dificuldade para cuidar de 2 idosos, cabeça dura, e cada um vivendo num extremo da cidade, exigindo de mim, dos meus irmãos, tudo e mais alguma coisa, 120%. Mas depois de tê-los sepultado, passado por essa experiência do luto, eu preferiria que eles estivessem aqui. Essa semana eu me peguei com saudade da minha mãe. Ontem eu e Lourdes nós fomos visitar a minha sogra, Dona Maria. Dona Maria tem 90 anos. Alzheimer profundo. Chegamos lá, o seu corpo, o seu corpinho está altamente debilitado. Aí eu olhei para aquele corpo debilitado, que não entende nada que você fala, e eu disse a Deus: ó Deus, se o Senhor não me der a graça de passar por cima dessas experiências, se o Senhor não nos der a graça de passarmos por cima de nossas perdas e encontrarmos no Senhor e na fé a força devida para viver, então vai ser uma coisa terrível a vida. Você tem que esquecer das suas experiências de quedas, de fracassos e de perdas. Agressões e injustiças. Você foi maltratado em algum lugar, foi a um restaurante que o garçom não te atendeu bem, ou você foi maltratado na fila do banco, ou na fila do INPS para receber a sua aposentadoria. Você foi vítima de alguma agressão, de alguma injustiça, alguém não lidou com você com a medida de candura devida a um outro ser humano. Esqueça. Essa semana uma empresa norte-americana fez uma experiência e colocou um senhor idoso
na fila do supermercado. Eu vi a pesquisa, vi o resultado, vi todos os vídeos, e ele estava na fila do supermercado, e na hora de pagar, demonstrando a sua dificuldade financeira, ele estava contando as moedinhas, e o dólar é uma moeda que tem muita moeda. É, na verdade, um dinheiro que tem muita moeda, muitas frações, e ele estava lá no caixa tentando pagar as comprinhas deles, e a caixa, tudo combinado, né? A caixa estava maltratando o senhor idoso. As pessoas na fila estavam incomodadas com a demora daquele idoso, que já não tinha mais nem a condição financeira e nem tampouco ele tinha o traquejo de contar as moedas. E ele foi agredido. Algumas agressões foram dirigidas àquele senhor idoso. E agora você imagine se no final da vida, quando os cabelos brancos chegam, quando a vida se torna mais vulnerável do que quando ele era jovem, porque quando se é jovem, você tem o vigor da vitalidade da juventude, mas quando você perde o vigor e você fica vulnerável diante de uma sociedade cada vez mais impaciente, as agressões e as injustiças são inevitáveis. E muitas das vezes nós que queremos cobrar tantos direitos, o que a Bíblia aconselha é que você esqueça dessas experiências. Passe a borracha em cima, se esqueça disso. Eu vou invocar com os irmãos alguns textos da palavra de Deus que nos levam a pensar que Deus faz isso. Deus faz isso. Ele não se lembra dos pecados que nos perdoou. A Bíblia chega a dizer que Deus sepulta os nossos pecados nas profundezas do mar. Daí, muito crente dizer e reconhecer o tal mar do esquecimento, a respeito do qual a Bíblia não fala. Você vai ver o texto, nós vamos ler juntos e você vai descobrir. Então, quedas e fracassos, experiências de perdas, agressões, injustiças, ofensas e ofensores, especialmente dentro do seu nicho familiar, aquele cunhado, aquela cunhada, aquela discussão que houve, aquela situação complicada que tomou lugar lá na casa do seu avô, da sua avó, do seu tio, da sua tia, numa comemoração, merecem ser esquecidas. Ofensas e ofensores merecem ser esquecidos, e a maneira como Deus se esquece é perdoando. É assim que Deus se esquece, perdoando. Me parece que o perdão não é só um favor prestado a uma pessoa culpada. Não. O perdão faz bem a gente. O perdão nos traz saúde emocional e saúde mental. Ofensas e ofensores, traições ou coisas que se parecem com isso, merecem ser esquecidas. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 20, Deus está ao favor de você na hora de esquecer. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 20, o chamado livro do pregador, Salomão diz: porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria.
Talvez seja uma boa saída rogar a Deus que encha seu coração de alegria. John Piper, talvez um dos pregadores que melhor entenderam essa questão da alegria, diz que Deus é mais glorificado quanto mais você se alegra nele. São palavras do reverendo John Piper, pastor da Igreja Batista Bethlehem. Lá em Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, o que nos leva a pensar no tal mar do esquecimento, esse é o texto que leva muita gente a pensar nisso e até repetir, sem entender que essa expressão não existe nas Escrituras. Mas existe a ideia. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Palavra do profeta Miqueias, no capítulo 7, versos 18 e 19. Daí, os crentes inventarem esse tal mar do esquecimento. Não existe na Bíblia essa expressão, existe o conceito. O conceito lá no profeta Miqueias é o conceito de Deus se esquecer de toda transgressão perdoada. E me parece que ao longo de toda a Escritura, o centro, o coração do discipulado é nos fazer crescer à imagem e semelhança de Jesus, é termos o coração de Deus, e o coração de Deus exercita esquecimento. Eu e você precisamos aprender muito sobre esquecer. Esse ano eu tive que exercitar muitas vezes a arte de esquecer, porque me vinha à memória as circunstâncias adversas, as lutas, os contratempos, os embates, até que chego no final do ano e Deus diz, usando Filipenses 3, versos 13 e 14, ele me diz que eu devo me esquecer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu estou diante dos irmãos, desejoso de escrever um futuro diferente para a nossa igreja. Eu estou diante dos irmãos, decidido a fazer com que o meu cérebro se esqueça completamente de todas as experiências dolorosas pelas quais eu passei esse ano. Eu estive orando a Deus e falando, Senhor, eu quero me esquecer de tudo isso. Alegra, pois, o meu coração. Me ajuda a passar a borracha. E gostaria de compartilhar essa experiência com todos vocês. Eu não sou o único que passa por essas experiências dolorosas. Nós temos aqui alguns irmãos lutando muito na sua vida profissional. Muito. Vivendo experiências muito dolorosas. Nós temos alguns jovens pelos quais eu oro incessantemente, aguardando no Senhor que o futuro sorria para eles. Temos algumas moças com a preocupação com quem haverá de se casar. Com várias preocupações no âmbito relacional.
outros com preocupações no âmbito de educar seus filhos. Uau! Eu tive 2 que me custaram muito, mas muita oração. E agora tenho 6 netos que todos os dias eu cito o nome de cada um deles diante de Deus, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor para que eles nasçam de novo, para que Jesus seja real para eles, para que Jesus venha fazer parte da vida deles. E nesse fim de ano, eu quero me esquecer das coisas que passaram. E se você, dizem que um homem inteligente aprende com os seus próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Então, que você se junte a mim para, nesse ano, sepultar nesse primeiro domingo do ano suas memórias tristes, suas memórias intensas que o fizeram sofrer no ano que passou. E reúna forças para se esquecer, porque só esquecendo podemos avançar para as coisas que estão diante de nós. Em Isaías, capítulo 43 e versículo 25, diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Veja como o Senhor Deus exercita a arte de se esquecer das nossas transgressões. Como nós podemos nos lembrar das transgressões de outrem contra nós? Esqueça. Faça como Deus faz. E por outro lado, abrace a misericórdia do perdão de Deus em Cristo Jesus, o Salvador. Se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus e os seus pecados o esmagam, o aterroriza, como os meus aos 18 anos de idade, os meus pecados me aterrorizavam. Confesse-os a Deus. Confesse as suas transgressões, porque Ele é quem apaga as transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro, disse o profeta. Parece que o próprio Deus exercita a arte do esquecimento, a essa arte do zerar a conta, para junto com Ele avançarmos. Eu tenho uma tendência de estar todo o tempo mexendo nos meus pecados antigos e pedindo a Deus perdão, a graça. Ó Deus, como fui ofensivo à sua santidade. Tem misericórdia de mim. Até que Deus diz que se esquece da transgressão confessada. E somos desafiados por esse próprio Deus a também zerarmos as nossas contas. Eu não sei qual é, se você guarda aí numa gaveta no interior do coração alguns débitos de outrem, alguma coisa que outrem fez contra você. Não, mas aí ele me falou isso, me falou aquilo. Agora não vem ao caso. Mas devemos zerar a conta para poder avançar. Se a gente não zerar a conta, a gente não avança. No reino de Deus, não avança quem tem um bom plano.
mas quem aprende a se submeter ao Rei do reino, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. E essa sujeição nos garante vitória. A Bíblia nos diz que é um texto muito importante para nós invocarmos no início de um ciclo como esse, um ciclo de tempo. É Carlos Drummond de Andrade, um dos nossos mais brilhantes poetas, que diz: eu não sei quem teve a boa ideia de fatiar o tempo. Anos, meses, semanas, um dia após outro dia, mas essa foi uma boa ideia, a de fatiar o tempo, a de conseguir olhar e escrever um calendário de 12 meses, 4 estações do ano, 4 experiências diferentes: verão, inverno, primavera, outono. E fatiar o tempo nos dando a chance de nós renovarmos nossas vidas e nosso coração. Essa é uma noite em que eu quero me esquecer. E faz bem esquecer. Faz muito bem você se esquecer. Uma vez, lendo esse texto de Miqueias, em que Deus lança nas profundezas do mar o nosso pecado, eu ouvi Billy Graham dizer, e ele, além disso, coloca uma placa do lado de fora, na praia: é proibido pescar. É que Deus não quer que você se lembre mais de quem você foi, das suas decisões mal feitas, de uma palavra maldita, de um ato, de uma postura. É preciso esquecer, irmãos. Mas como é que se avança no reino de Deus? Esse é o meu último texto dessa noite. Eu quero convidá-lo para abrir sua Bíblia comigo. Na carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, esse aqui é o irmão de Jesus. Um dos irmãos de Jesus. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 6, nós vamos encontrar 4 verbos importantes, que essa é a maneira da gente avançar, porque a primeira parte do sermão é o esquecer, que levou-nos mais tempo para construir. A segunda parte é avançar. Como é que a gente avança para as coisas que estão diante de nós? Capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, se há algo que a gente precisa aprender, é que Deus agraciará sempre os humildes de coração. Não é aquele que se vê como um perfeito, não é aquele que se vê como infalível, mas é aquele humilde que se recolhe à presença de Deus e encontra consolo em sua presença. E agora vem Tiago e vai nos dar algumas orientações nessa questão da humildade. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E essa é a primeira orientação que nós encontramos aqui: sujeitar-se a Deus. Versículo 8: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros.
Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E finalmente, no verso 9, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Fechando no verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, encontramos alguns verbos. No verso 6, sujeitai-vos. No verso 7, no verso 8, chegai-vos. No verso 9, afligi-vos. E no verso 10, humilhai-vos. Ordens que nós todos precisamos ter diante dos olhos se a gente quer contar com a graça de Deus nessa marcha triunfante da vida, rumo às mansões celestiais. Sujeitar-se ao Senhor. A palavra de Deus não é um livro de simples consulta dominical. Não, a palavra de Deus, o Evangelho, ele tem profundas conexões com a vida humana, com o dia a dia humano. E nós precisamos consultar esse livro para vivermos de maneira a estar totalmente sujeitos ao Senhor. Chegai-vos a Deus. A oração não pode ser um apêndice da nossa vida cristã. A oração não pode ser, meus irmãos, uma boia socorrista em ocasiões emergenciais. Não, a salvação precisa ser um ato combinado com o nosso respirar. Chegai-vos a Deus, afligi-vos sim, porque Ele é totalmente santo, e nós, meus irmãos, conjugamos um coração, muitas das vezes, um tanto quanto rebeldes, que precisa ser corrigido. Então a Bíblia nos manda nos achegar a Deus, afligindo o nosso coração. Meu Deus, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Tem misericórdia de mim. E finalmente, humilhai-vos, vivendo uma vida humilhada na presença do Pai, inteiramente humilhada na presença do Pai. Isso nos faz avançar. E que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos ajude nesses 4 movimentos: sujeitarmos-nos, achegarmos-nos, afligirmos-nos, humilharmos-nos diante do Senhor. Aprenda a encontrar alegria no exercício da vontade de Deus. Sujeite-se a Deus. Aquilo que Ele falar, obedeça. Nós temos o gravíssimo equívoco de estar discutindo com Deus, como medindo forças. Nós não venceremos jamais. Então sujeite-se ao Senhor, sujeite-se à sua vontade, diga para Ele: cansei de lutar, não quero lutar, eu quero me sujeitar a Ti, para ser conduzido pela vida, pela Sua mão, não pela minha mão, não pela minha habilidade, não pela minha sabedoria, não pela minha capacidade. Porque eu tinha um irmão, um membro da igreja em Joanesburgo, que ele dizia: irmão Gil, pastor, porque eu já sou um homem com mais de meio século de existência, sou um homem maduro com mais de meio século de existência, dizia ele. Eu disse: e daí? E daí que o irmão
é um homem maduro com mais de meio século de existência. O caminho é para jovens, é para idosos, é para adultos, gente de toda a idade. Sujeite-se ao Senhor. Chegai-vos, não fique distante, aproxime-se, não se esconda por trás do nominalismo cristão. Nós todos estamos aqui sob o comando missional de Cristo. Não se esconda, você tem uma missão. Não enterre o seu talento, chegue-se para Deus, para servir a Deus de todo o coração. Não se esconda por trás do fato de que você se declara cristão. Declarar não é tudo no Evangelho. É preciso que você viva uma vida achegada a Deus, aproximada de Deus. Viva a fé com paixão, afligi-vos. Não encare seus tropeços de modo natural, confesse-os, abandone-os. É assim que se avança no reino de Deus. É assim que a gente vai avançando, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e exercitando as nossas energias naquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos orienta, para que possamos alcançar, afinal, o que Ele tanto anseia. E, finalmente, jamais se veja ao longo da jornada grande demais, capaz demais, independente ao ponto de não precisar orar e de não precisar de outras pessoas. Gente, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar. Santo Deus, nós queremos parar